Eu, enquanto professor, eu tenho dito só o seguinte: se usou IA, me conta qual e como é que foi seu prompt. E aí, nessa hora, o que eu tenho feito? Eu não analiso a resposta que o aluno deu. Eu analiso como ele construiu o prompt. Estamos começando agora mais um podcast do Inovatum. E aqui a gente explora a inovação com a seriedade de um cientista e a empolgação de uma criança em uma loja de doces. Se você gosta de descobrir coisas novas e rir um pouco no processo, aqui é o lugar certo. Então hoje nós estamos aqui com o Paulo Henrique. Bem-vindo, Paulo. Obrigado por ter vindo ao nosso podcast. Obrigado por ter conseguido um tempo para participar. A gente tem um planejamento de tratar uma série de assuntos aqui, que a sua área é uma área importantíssima, a área de educação. Ela está envolvida em tudo que a gente faz, né? E você trabalha há bastante tempo com isso você respira. Fala um pouquinho da sua experiência nessa parte, se apresenta para a gente. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria poder compartilhar com vocês aqui um pouquinho dessa trajetória. Eu sou o Paulo Henrique, conhecido no mercado como Paulo Menezes, por padrão do e-mail, né? Pega o primeiro e o último nome. Mas eu sou economista de formação, mas professor de profissão, a profissão, né? Que escolhida e abraçada como professor. E apesar de ter feito outras coisas na vida, estou literalmente a vida inteira trabalhando com educação, especificamente com ensino superior. Desde os anos 2000, já trabalhando efetivamente dentro de uma instituição de ensino superior. Comecei aqui em Belo Horizonte e depois passei pelos principais grupos consolidadores, quando nós tivemos no Brasil uma onda de IPO de educação. E aí eu andei um pouquinho no Espírito Santo, São Paulo e outros estados do Brasil. E hoje contribuo como executivo da área, além de continuar na sala de aula. Então, quer dizer, né? Você não abandonou a raiz, né? Não dá para sair do habitat natural. Né? O meu habitat natural é a sala de aula. Economista por obrigação, professor por paixão. E eu brinco que assim, a minha formação foi confusa. Né? O que diz muito sobre as profissões e o papo do podcast de hoje. Né? Eu sou economista de paixão, mas precisei, por necessidades do mundo do trabalho, me tornar também contador. Então, eu também fiz bacharelado em ciências contábeis. E por teimosia e também por uma necessidade do mercado de trabalho, também fiz o bacharelado em Direito. Multidisciplinar. Por aí. Para resolver as ciências empresariais, eu precisei ficar ali. Mas no setor de ensino, você também passou por todas as cadeiras, né? Você teve experiência tem experiência em sala de aula, tem um convívio com os alunos, mas na administração, na consultoria, quer dizer, você transitou em todas as áreas, né? Nos processos de fusão, você foi parte integrante deles, né? Sim, eu comecei numa faculdade que era familiar e ali em cargos administrativos. E aí eu pude exercer todos, desde o atendente de secretaria, que recebia a matrícula e os documentos fisicamente naquela época, até gerenciar a implementação de clínicas. Depois fui para os grandes grupos ali já perto dos momentos do IPO. E aí trabalhei também nas funções executivas, nas funções de expansão de instituição de ensino, na reitoria, na coordenação de curso, nas pró-reitorias administrativas e acadêmicas. Então, para não dizer que eu fiz de tudo, eu nunca pude trabalhar na biblioteca, até por não ser bibliotecário. É uma dúvida minha. Nesses processos de fusão, M&A, aquisição, algum desses processos, nem sempre precisa citar nome, você lidou com grupos estrangeiros na compra, na fusão? Esse é um mito interessante no sentido de que é claro que há grupos estrangeiros de investidores dentro do capital envolvido. Mas hoje, atuando e operando no Brasil, são poucos os grupos estrangeiros. E muitos dos que chegaram acabaram não ficando muito tempo e saindo. Porque a regulação do ensino brasileira ela é tão grande que ela acaba tornando uma grande barreira à entrada para grupos estrangeiros. Então existe. Na sua maioria, os grupos estrangeiros eles têm uma parte das ações das empresas, mas eminentemente as que eu lidei foram todas 100% nacionais. Todas 100% brasileiras. Aí tinha ali
um volume expressivo de investidores, mas é a pessoa que tem o dinheiro dele em educação e em hambúrguer, né? Então, não... Então é a mera participação societária com foco em resultado financeiro, né? Eles não têm nenhum tipo de influência ou participação na grade curricular, no processo de ensino, nada. É mais uma questão financeira mesmo. É mais uma questão, às vezes, com assento em conselho, aí fica ali muito de olho na eficiência, nesses elementos, mas o grande volume da influência, digamos assim, na qualidade, no negócio e educação eram brasileiros mesmo. São brasileiros mesmo. E você acha que a legislação mais flexível para atrair esses grupos melhoraria o cenário de educação? Eu acho que a questão regulatória brasileira ela é um grande problema pela sua rigidez. E eu não sei se, por uma questão do capital, a educação brasileira com os grupos atuantes e, sobretudo, com os pequenos grupos, nós temos muito pequenos grupos de qualidade no Brasil, vai bem. A flexibilidade na legislação possivelmente nos ajuda a inovar. A rigidez da legislação e a forma como a gente tenta prescrever legislação no Brasil de educação faz com que muitas vezes a nossa sala de aula seja a mesma sala de aula de 1920, de uma era industrial, onde você sentava todo mundo em fileira e tentava treinar, quase igual o filme Tempos Modernos do Chaplin. Sim. Dá um exemplo, gente. O que você tem como visão que seria uma inovação que é barrada pela legislação? O que você acha? Tem alguma que você consiga lembrar? Várias. Por exemplo, todo mundo comenta muito da necessidade, tem muita teoria sobre isso, da necessidade de os currículos acompanharem, os currículos de cada um dos cursos, acompanharem o que acontece no mundo no mundo real, né? Do que as empresas precisam para contratar nesse momento. Só que parte desse currículo é prescrito na legislação. Por exemplo, você pegar de algumas áreas, isso é do começo dos anos 2000. Então, 24 anos depois, as chamadas diretrizes curriculares nacionais. Então, você tem que ser muito criativo no processo para garantir, por exemplo, que o curso de TI já esteja vendo IA. Né? Por quê? Porque essa é uma demanda atual, que tende a ser crescente pelo que a gente vê, mas que se você pegar o que é prescrito na diretriz curricular nacional dos cursos da área de tecnologia, é uma coisa muito mais careta, é uma coisa muito mais difícil. Então, as instituições de ensino precisam ser muito criativas para conseguir colocar essas tendências dentro dos currículos. Tem jeito? Claro que tem. Tem gente que faz bem feito? Claro que faz. Mas você pega a legislação com essa rigidez, associado à lentidão das instituições, sobretudo das públicas, né? Não porque elas são ruins, mas porque o processo de governança e de mudança dessas instituições acabam sendo mais lentos, né? Então você vai criando um delay entre aquilo que o mercado precisa e o que a gente forma. E esse é o ponto que a gente precisa de energia e inovação para conseguir ter criatividade suficiente para formar profissionais de hoje. A gente vai até voltar nesse tema, né? A gente tem mais umas abordagens, mas eu queria te fazer uma outra pergunta. Isso é uma dúvida minha, né? Porque como empresário, a gente está sempre discutindo aqui a questão da geração Z. Que a geração Z tem uma série de características, o pessoal critica alguns pontos, mas você que está lidando com uma turma jovem o tempo todo, já há vários anos, você percebe um degrau de mudança significativo que a gente possa colocar como marco temporal? Você acha que não, que isso não existe? E se você acha, como é que é? O que você me fala disso? A questão do conflito geracional, eu acho que ele é posto desde sempre. Agora, como as pessoas classificam, categorizam o baby boomer, o X, o Y, o Z, o alfa, o beta, gama, isso vai ficando mais claro e a gente vai tentando achar as características daquele cluster que foi produzido. Mas desde que o mundo é mundo, seu pai já reclamava de você, você reclama do seu sobrinho, do seu filho. Sempre a geração anterior, né, tá reclamando da próxima geração. Acho que Platão reclamava, né, dos homens sem barba. Pois bem, então
qualquer forma que nós voltarmos na história, nós temos as pessoas mais velhas reclamando dos mais novos. E tem uma música que fala que o novo sempre vem, né? Então não tem muito jeito, né? Aquilo que nós consolidamos como uma geração, ela é a plataforma base para a geração seguinte ir construindo a plataforma base dela. Então eu acho que tem muita diferença, mas que é exatamente essa diferença que permite o progresso. É exatamente essa diferença que permite o avanço, né? Então, particularmente, eu sou mais tranquilo com esta mudança e eu acho que ela é até saudável, né? Acho que é exatamente isso que proporciona os pequenos avanços que a sociedade precisa. Eu concordo. É até um fato interessante, né? Quando a gente era adolescente, uma professora em sala de aula falou conosco, falou, olha, toda geração nova, ela falou dessa forma, né? Como uma maneira de criar rapport ali com o time. Toda geração nova, ela tem melhorias em relação à geração anterior. Aí a gente que tinha, né, naquela época 15, 16 anos, ficou todo mundo feliz, né? Todo mundo exultante. Só que ela falou, mas uma hora isso vai reverter para vocês também, que é o que a gente está passando agora. O que eu vejo assim como um degrau que talvez assuste muito, que acredito que tenha ocorrido, é essa questão de interação com mídia social, que para gerações anteriores ela foi mais... Acho que essa mudança, se você pegar a década de 60, década de 70, que é bem expressiva até na música, né? A música marca isso muito bem. Você viu, os Beatles foram um rompimento de uma geração com a outra, Rolling Stones. Hoje, o que eu percebo que provoca isso é o uso intensivo de rede social, um pouco menos de interação entre as pessoas. Você vê que a geração... até nós estamos ficando assim também. Não gosto de usar telefone, as pessoas não atendem mais telefone. Telefone é algo que vai parar de ser utilizado em breve. Mas eu percebo que o uso de mídia social, isso gera um desconforto em quem não está acostumado com isso, né? Esse incômodo da outra geração, mas é inevitável o processo. E como é que no ensino vocês tratam isso? Como é que vocês abordam? E o que você percebe? O que mudou no processo de ensino para se adequar a essa realidade? Eu quero fazer um complemento para deixar essa pergunta um pouquinho mais complexa. Dado o nosso contexto engessado de educação, como adaptar o ensino, a regulamentação para algo que tem que ser disruptivo? Não é simples aqui. A gente pode pegar isso por vários caminhos, mas vamos tentar botar pimenta nisso mesmo. Longe de mim querer ter resposta, mas vai ser interessante ter mas esse a tipo sua de discussão. experiência, né? O que você tem visto, assim, os dilemas que surgem, os problemas, mesmo que não tenha resposta, mesmo que a gente esteja discutindo possibilidades. Por um acaso tem algumas pesquisas muito boas que apontam sobre isso, sobretudo para uma questão da geração Z, e aí a gente usa esses dados, né? Bom, primeiro existir, né? Nós estamos falando de geração que era a rede social? Era sair para a rua, sentar no meio-fio e conversar com o entorno. À medida que você vai colocando tecnologia disso, e eu acho que... E aí a minha geração pegou a internet de escada, no sentido de tem um barulho característico do que era ter internet nisso e o quanto que aquilo ampliava a sua possibilidade de comunicar e conversar com o mundo. Se você pega isso 20 e poucos anos depois, o que é um período de espaço curto, você tem plataforma onde cada pessoa consegue comunicar o que quiser para a bolha que quiser. Então, isso amplifica muito a possibilidade das pessoas irem conversando. E aí, para falar como é que isso se adapta à educação. Hoje, quando a gente pensa matrizes de curso, dessas matrizes fechadas e engessadas, a gente já pensa assim, como eu apresento, e aí a gente vai ter que reduzir o que seria uma matriz de curso a um objeto de aprendizagem, ou seja, um micro-objeto de interação, e nesta interação eu quero que ele aprenda alguma coisa. Então esta é a forma que nós, pelo menos na minha concepção e aonde a experiência tem levado para esse lugar, porque o aluno ele já não vai mais assistir uma aula de 50 minutos. Não. O aluno da educação presencial, porque aí a legislação brasileira ela divide a educação em dois tipos, presencial e a distância. E dentro da educação à distância tem várias metodologias possíveis. Então, tanto do presencial quanto da distância, o que eu posso fazer para levar este aluno até o campus ou até o polo
E qual o sentido dele lá? Se hoje ele pode ter conteúdo em qualquer lugar que ele esteja. Então, essa é a ressignificação que a gente precisa fazer. Sim. O momento dele com o professor no campus não pode ser o momento do professor falar o conteúdo que ele podia ler no livro ou podia ver um vídeo. Precisa mudar de patamar para uma experiência de aprendizado. Então, esta é a forma com que a gente precisa lidar com a educação nos tempos atuais. O momento de presencialidade precisa ser atraente o suficiente, como era na nossa época, a sexta-noite a hora de ir para o happy hour ou ir para a boate. Ele tem que ir eufórico e fazer daquele momento uma experiência de aprendizagem interagindo com um bloco que a gente vai chamar de objeto de aprendizagem, que a gente tem uma interação e um aprendizado definido para aquele momento. E quando a gente fala da geração Z, ela é uma geração que ela mais do que nasce conectada. É uma geração que nasce produtora de conteúdo. E eu não estou julgando se o conteúdo é bom, se o conteúdo é ruim, se é certo, se é errado, se é cientificamente adequado. É uma geração que produz conteúdo desde 5 anos de idade. Meus filhos estão jovens ainda, acabaram de fazer 8 anos, e eu me lembro de alguns deles, aos 5 anos de idade, pegar o telefone da gente. E aí, quando a gente olhava, tinha um vídeo sem noção, que ele tava assim, e aí, galerinha, ali tá o meu pai cozinhando, a minha mãe fazendo não sei o quê. Então, a geração, o desafio, que era uma geração conectada, agora é um desafio de uma geração que nasce produtora de conteúdo. E literalmente nasce, muitas vezes, porque as próprias mães, muitas vezes, já criam o Instagram do bebê. Ele nem tem consciência ainda, ele já tem um Instagram. E aí tem um grande movimento de como que limita, qual é o momento certo, como é que protege a criança disso tudo. E aí não é muito objeto, mas é uma avenida e uma oportunidade de tratar disso. Mas o recorte que a gente precisa é como fazer educação para este jovem, né? Porque da posição que eu olhar para hoje, no mercado de trabalho, a necessidade de hoje, eu começo o jogo perdendo 7-1. Né? Porque eu preciso estar, pelo menos assim, o que as empresas precisam daqui a 3 anos. Porque isso é uma outra coisa necessária a ser combatida dentro da educação. Um curso de 5 anos, possivelmente o que eu ensinei no primeiro ano do curso vai estar defasado no 5º ano do curso. Eu não estou nem falando quando ele se forma. Então nós precisamos criar condições de... tem literatura sobre isso, mas resumindo muito assim, a gente precisa ensinar em espiral. Para que ele volte a revisitar alguns dos conteúdos para garantir que ele não esteja completamente defasado daquilo que ele aprendeu no primeiro ano do curso, no 5º ano do curso. Então eu tenho que ir fazendo um espiral e aumentando o grau de dificuldade e atualizando aquele conteúdo. Então não é mais aquele negócio assim, eu vejo essas disciplinas no primeiro semestre, acabou, vou para o segundo semestre, acabou. Eu preciso ir revisitando, porque a velocidade da mudança tá muito grande. Então, sistemas de ensino que não olhem para isso está formando pessoas ultrapassadas. Eu brinco que são pessoas que se formam com um grande futuro pelas costas. Né? É interessante, assim, bem colocado isso. E um ponto, eu não sei se na graduação isso chega a ser um problema, porque você falou de formato, né? A relação, por exemplo, também do formato da aula. É dito que essa geração mais nova tem dificuldade de se concentrar por períodos longos num mesmo tema, porque é tudo muito dinâmico hoje, né? A geração Z, ela escuta alguns segundos de uma música, já pula para a próxima, pula para outra. Assim, você precisa de conteúdo, dinamismo, que é o que acontece na rede social. Isso, com certeza, vai ser refletido em sala de aula. Então, essas aulas tradicionais, que você fica várias horas, 2 aulas seguidas numa mesma matéria, 50 minutos, 1h40 de aula, isso está sendo repensado ou isso já não é um problema? Como é que você vê essa parte? De uma maneira geral, isso tem sido repensado e é um grande incômodo. Então, inclusive, isso muda a perspectiva de como a gente forma o professor e qual educação continuada nós damos ao professor. Porque a gente tem que lembrar que tem um ator muito importante nesta relação de aprendizagem que se chama professor, e ele foi formado de um jeito onde ele sentava, escutava com disciplina, muitas vezes anotava o quadro, a pessoa passava no quadro. Então, esta pessoa educa esse jovem que
nasce multiconectado, né? Então, se a gente tem um trabalho muito intenso de formação de professor para garantir que ele se atualize com relação a esses formatos, e estas aulas de 50 minutos, de 2 horas, esse modelo simplesmente não funciona mais, né? Aí a gente tem exemplos, especificamente a gente trabalha com alguns exemplos da Finlândia. A gente teve uma colega que, né, enviou profissionais para fazer curso na Finlândia, que é um exemplo. Fazer na escala da Finlândia é um desafio, fazer na escala do Brasil é outro desafio, então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de comparação, mas é a forma como a gente se inspirou para tentar fazer aqui, que você faz blocos menores. Então você faz um bloco pequeno de 10, 15 minutos de conteúdo, né, de download, e depois coloca o pessoal para trabalhar. Depois, de novo, faz mais um bloco de 10, 15 minutos, depois põe o pessoal para trabalhar. Porque senão, e aí, aqui é importante a gente falar com dados, alguns outros mitos. A gente coloca essa culpa na nova geração, né? A nova geração, ela não tem muito foco. Tem uma pesquisa da Microsoft com o mercado de trabalho que fala que nós, com mais idade, com essa ideia de ter muitas abas no navegador, muitos aplicativos abertos dentro da tela do computador, o nosso tempo de foco também não varia de 15 segundos. Então a gente fala do vídeo que arrasta. A questão é que a gente não arrasta o vídeo, a gente vai clicando de uma tela para outra e 15 segundos de foco. Mesmo no Pomodoro ali da equipe de produção, né? Ele está na tela de programação, de repente ele vai na tela do buscador, de repente ele vai na aba onde está o assistente por IA que está ajudando ele a fazer o código. Então ele também ficou de 12 a 15 segundos logado em cada uma das telas. E é um mito, né, que a gente é multitarefa, né? O nosso cérebro não é multitarefa. A gente faz uma de cada vez, você tem que ter concentração. Se você está fazendo essa mudança rápida, você não está focando em nenhuma delas. É verdade isso. Eu falei do telefone, eu vi outro dia uma crítica na geração Z, não atende mais telefone. Eu falei, pô, então eu estou na geração Z porque eu não atendo mais telefone. Outra coisa, metade das ligações que a gente recebe são de spam, né? E a outra metade é de call center, então não dá para atender. Ontem eu vi um negócio muito interessante que corrobora o que você falou. O primeiro episódio de Seinfeld, o primeiro texto que ele fala sobre o quanto a nossa vida... O primeiro episódio de Seinfeld foi em 89. Ele fala quanto a nossa vida era sair de casa. Todo momento a gente estava procurando sair de casa. Tudo que a gente fazia era para sair de casa. Hoje, acho que isso mudou bastante. Até para a geração Z. Ela sai menos, ela interage menos. Tem esse desafio também, igual você falou. Trazer o aluno, tirar o aluno de casa e levar ele para o polo é um desafio adicional. Você tem que ter ali um atrativo. E quais são as estratégias que vocês têm tratado para trazer esse diferencial pro polo da educação das faculdades? O polo quando é educação à distância e o campus quando é educação presencial, um polo sede que a gente usa, né? As estratégias têm versado no sentido de transformar isso numa experiência, né? Então, normalmente, as atividades que a gente quer que ele faça no ambiente físico. E o professor Silvio Meira tem uma lógica interessante, né? Que a vida vai ficar cada vez mais digital, né? Do físico para o digital. Sim. As experiências que nós temos tentado promover são experiências práticas. Então é aquele momento que ele vai entrar num laboratório e vai, o aluno de engenharia, fazer a solda e ter orgulho da qualidade da solda. E isso é uma etapa importante no processo de resolução de problema dele, né? Não é que ele vai ser um soldador, mas entender aquela técnica vai levá-lo a outro ponto. Troca e networking. Então, alunos, por exemplo, de cursos da área de negócio, a gente quer levá-los ao campus não para ouvir alguém falar de estratégia, mas para ele interagir com alguém que teve a tarefa de levantar uma empresa do zero, grande ou pequena, né? E aí depende como é o perfil da história, a se relacionar com a CDL do local. Então imagina a importância disso para pequenos negócios de cidades muito pequenas, desses mais de 5 mil municípios,
ele está relacionado ali com o presidente da CDL e tal, e que mostra, olha, aqui tem dado certo isso, tem dado certo aquilo, empresas nesse segmento, porque aí você começa a atuar também no bolso do estudante. Uhum. Eu preciso promover melhoria de emprego e renda desde o primeiro período. Meu sonho é dizer assim, ó, no primeiro período você ganhava 1.000, no segundo período você ganha 1.100, isso... Fazer a faculdade e as coisas que você está aprendendo te proporcionou 10% de reajuste em 6 meses. É claro que isso é uma realidade muito distante, depende muito de dado, mas o que eu quero dar foco aqui é como que o papel da instituição de ensino é em promover a emancipação além de conhecimento. Sim. Né? Eu tive a oportunidade recentemente de ouvir um CEO de uma empresa de educação falar, e eu achei sensacional. Falou, ó, nós queremos que o aluno aprenda. Nossa missão é fazer com que ele aprenda. A gente precisa medir isso. Porque o aluno que entra e não aprende, ele não recebeu o que contratou. E a gente quer que ele receba o que ele contratou. Isso, para mim, foi sensacional. Legal. Sim. Legal. Interessante você falar isso, porque assim, uma das coisas que a gente estava discutindo aqui na empresa é essa integração com a escola. Como que a gente pode... eu digo isso porque todo empresário que a gente vai conversar está passando pelo mesmo problema que a contratação. Aí fica esse dilema, né? O pessoal querendo receber mais, querendo boas oportunidades de trabalho, as empresas precisando contratar, tem um gap aí no meio do caminho, tem um buraco aí que precisa ser preenchido. Como é que a gente preenche isso, assim? Como é que a gente pode fazer essa integração? Eu vi que, não sei se é verdade, eu li que na China tem algumas grandes empresas que complementam até o salário do professor e ela leva os problemas que ela tem no setor industrial para dentro de sala de aula para eles resolverem esses problemas. Eu entendo assim, que talvez no setor privado isso esteja mais integrado. Como é que tem sido pensado? Você já falou aí do caso do CDL, mas aí é um caso de troca de experiência, uma palestra, uma participação. Como é que a gente pode fazer isso para ficar mais efetivo? Para que assim, a gente. Não o estágio também só no fim do curso, eu acho algo mais do que isso. Você tem alguma experiência para isso, sugestão? Tem várias. Nós tivemos a oportunidade de ver isso em outros países, né? Então, por exemplo, eu tive uma oportunidade de enviar uma missão. Eu não estava presente nessa missão, mas nos relatos que eles trouxeram de volta, no país de Gales, nós fomos estudar em competências empreendedoras, fazendo em uma faculdade especificamente, e lá tinha uma turma de engenharia mecânica, que foi a que eles visitaram em específico, que você tinha 3 montadoras, era um curso com 30 vagas, cada montadora era dona de 10 vagas. E ela que selecionava os estudantes e colocava lá, mandava os problemas para lá, e cada um ia resolvendo os problemas que as empresas mandavam dentro desse... Então, esta é uma experiência, não só na China, mas tem inúmeros lugares. O ecossistema de Babson inteiro nos Estados Unidos é interessante porque, além de ter as empresas lá dentro, ele tem todo um cuidado com as empresas que nascem lá dentro. São faculdades preparadas para o aluno ter empresa, ter ideia e promover inovação. No Brasil, nós temos excelentes exemplos de ter as empresas dentro dos pátios de faculdades, nas públicas e privadas, né? A questão é que as públicas acabam levando isso muito para as questões da pesquisa, da pós-graduação, aí acaba ficando muito um zoom out, né? Trabalhando em inovação de ponta, e isso é necessário também, né? Mas nós temos hoje no Brasil, e espalhado de uma maneira geral, São Paulo tem alguns bons exemplos. Tem uma que pretende formar a liderança do futuro. E aí ela tem todo um sistema de suporte aos estudantes, ela é ligada a um grande banqueiro, e ela ensina a partir de casos. Tem um grupo de pessoas que prospectam o caso e o fomento de empresas para que os alunos resolvam. Então, lá no primeiro período, ele vai fazer um site. No segundo período, ele vai fazer um game. E aí vai aumentando o grau de dificuldade e ensinando liderança no meio disso. E a sala de aula é uma sala de aula diferente, inclusive a estrutura da sala de aula é diferente, muito tecnológica. Eu falei, poxa, eu tive aqui dúvida num ponto de
sei lá, de rede de computadores. Quem que é a melhor pessoa que pode falar sobre rede de computadores? Ah, é o Roger. Ok, então liga pro Roger aí, conecta ele aqui, ele aparece num telão. Roger, nós estamos parados em tal problema assim, como é que é a sua experiência? Né? Então, em São Paulo tem isso. Tem uma outra faculdade em São Paulo que o processo seletivo dela é o projeto de negócio do estudante. E aí é o projeto de negócio dele que conduz ele do primeiro ao último semestre. Então ele aprende a partir da empresa que ele pretende montar. E os melhores projetos ali no final do semestre, ele traz a comunidade, investidor anjo, para escutar aqueles pitches. E os melhores negócios vão recebendo aporte durante a faculdade. Legal. E aí ele vai ficando no tempo integral para fazer a empresa se desenvolver. Então a gente tem excelentes momentos no Brasil. Mas aí, para responder a sua pergunta, na minha percepção, né, precisa intensificar cada vez mais a presença das empresas dentro das faculdades. Aí eu brinco de até criar. Hoje a faculdade as faculdades são um modelo de B2C, né? A faculdade vende a matrícula aluno a aluno na sociedade. E uma das formas de fazer isso, a gente vê movimentos de faculdades fazendo isso, é fechar turmas para a empresa. E a empresa fala, olha, eu sou uma empresa de engenharia, eu preciso muito de engenheiro civil, mas também preciso de engenheiro de produção, eu vou comprar uma turma disso, nós vamos fazer o processo seletivo e colocar aqui. E esse jovem, ele vai estudar comigo, pagando a faculdade dele, e eu vou garantir X tempo de emprego para ele depois, a partir do desempenho. Então, assim, neste aspecto, há uma avenida de desenvolvimento a ser feita. Né? Há uma avenida de oportunidade a ser feita que tem que entender o modelo, tem que entender como é que faz o processo seletivo, como é que vence a rigidez da legislação em algum desses pontos que eu estou falando, porque tem barreiras, né? O que eu estou falando aqui não é fluido para fazer. Você precisa de alguns convencimentos e mudanças. É isso que você falou, e é algo que a gente vai até conversar depois, né? A gente já tem falado sobre isso. Nós estamos tentando fazer isso aqui, a gente tem tentado. Eu até te perguntei para ver se já tem alguma fórmula, porque a gente está pensando nisso e tentando construir a fórmula. Eu falei, mas nós somos empresa, nós não somos. Não estamos ligados ao meio acadêmico, nem à educação, para pensar numa fórmula que funcione. Eu vi algumas experiências desse tipo que trazem a turma toda, mas tem uma taxa de sucesso baixa, porque como traz a turma inteira, parte da turma não está interessada naquilo, assim. Então, assim, eu vi que na primeira semana tem uma saída alta de aluno, o pessoal já desiste. Então, é um assunto para a gente discutir. Eu acho que isso cabe... Dá um podcast só para isso. Podcast só para isso. Inclusive, assim, eu quero fazer uma experiência dessa. Na hora que a gente terminar aqui, eu não vou conversar sobre isso. Eu quero montar um modelo para a gente, de forma contínua, trazer continuamente um grupo. Gostei dessas ideias, a gente já estava pensando nisso. Aproveitando esse tema, eu vou entrar num assunto meio polêmico, né? Que eu vejo no setor de ensino ser pouco dito. Como é que as faculdades estão lidando com esses jovens que têm habilidades especiais e superdotação? Porque, por exemplo, um teste de QI ou um teste de habilidade cognitiva, eles não são feitos, mas são feitos. As faculdades aplicam testes desse tipo, isso não é usado. O que você me diz disso? Bom, é crescente o número de neurodivergências, chamamos assim, né? Que aparecem hoje para serem tratadas pelas faculdades. Via de regra, até por força da legislação, as faculdades têm um núcleo de apoio psicopedagógico. É um nome bem antigo, como eu tenho ficado, né? Mas variam os nomes, mas a finalidade é ter ali um suporte psicopedagógico. Este núcleo, junto com os profissionais que acompanham esse jovem, vão determinar qual que é a melhor forma de fazer o conteúdo chegar até ele, em qualquer modalidade que ele escolheu. Então, e aí não só neurodivergências no sentido de ter a superdotação ou ter algum tipo de déficit, mas também as dificuldades outras. Olha, ele não enxerga ou ele não fala, então, precisa do tradutor de Libras o tempo todo? Ok, tem que providenciar e levar o tradutor de Libras o tempo todo. Ele precisa de mais tempo para fazer. Então, esses casos são muito diversos
E aí você geralmente tem um núcleo psicopedagógico que acompanha para adaptar. E aí, de novo, vem o desafio de formação do professor, né? Porque aí a gente tem que ajudar o professor a lidar com essa diversidade dentro da sala de aula. É muito comum esses alunos também optarem pela educação à distância, para não sair de casa, para não ter contato com o humano. Então, até para resolver os problemas dele, muitas vezes ele prefere resolver pelo chatbot do que pelo atendimento humano. Então, assim, é muito diversificado e, na sua maioria, as instituições têm uma equipe de profissionais que acompanham e adaptam a entrega do material, a forma de avaliar, para garantir que esse aluno tenha o sucesso de chegar até o final. Mas esse processo de identificação que o aluno tem um perfil específico é responsabilidade da escola? Ou isso, porque assim, porque eu estou afastado da área acadêmica há muito tempo. As escolas fazem avaliação, ou isso é permitido, não é permitido? Como é que fica esse quesito? Ou isso é identificado dentro de sala de aula, ou o pai é que traz? Como é que funciona isso? Bom, primeiro a questão da obrigação, né? A obrigação da escola é encaminhar e adaptar e dar o suporte, então dar toda a condição. Escola é escola, né? Então ela precisa primar em ser escola, ser faculdade, por aí vai. Então ali precisa estabelecer uma relação de aprendizagem. E é dever dela garantir as adaptações necessárias para que a aprendizagem aconteça. É muito mais comum ser declarado. E aí eu não vou falar nem se é obrigação ou não. Estou falando... Aí é puramente da experiência, né? Quando é declarado, então você já sabe que tem uma equipe de profissionais que acompanha e você inclusive consegue dialogar sobre a forma de adaptar para garantir que a aprendizagem aconteça. E esse é o foco. Ao tempo todo, capacitações e treinamentos, que aí, de novo, a figura do professor, que é quem mais tem contato com o estudante, mas de uma maneira geral em todos os profissionais da instituição de ensino, para que também se identifique proativamente. É comum as pessoas não saberem que tem. Até porque os meios de diagnóstico mais evoluídos, mais comuns, a própria forma que a ciência muda, né? Hoje em dia é tudo um grande espectro. Antigamente tentava achar cada uma das coisas. Então isso é muito difícil. Quando é identificado pela instituição, aí é o mesmo processo, né? Só que aí esse núcleo psicopedagógico, ele atende o aluno, mas ele também serve para ser suporte ao professor. Inclusive no cuidado com o professor, naquilo que dele ter a tranquilidade de dizer, não sei lidar com isso, por favor, me ajude. Eu entendo que esse aluno precisa de apoio. Qual apoio? Eu não sei. Aí se ele vai ou não fazer teste, aí vai depender do respeito à vontade dele, né? Não, eu não quero fazer, se a escola tem aparato para isso, ela oferece. Se ela não tem aparato, ela vai recomendar profissionais. É como se tivesse a aula de reforço de antigamente, né? Olha, você não está indo bem, eu vou aqui providenciar alguma aula de reforço. E aí ele vai fazer ou não, conforme... Eu falo muito pela questão aí nesse caso, pelo que está sendo dito, você mantém um aluno no mesmo grupo e prepara o professor para lidar com aquela discrepância ou aquela diferença que ele tem em relação a esse espectro dos demais. E muitas vezes prepara o grupo também para lidar com a diferença. E isso é uma fase... porque assim, no mundo do trabalho ele vai precisar disso. Pode ser que para aquele aluno que não tem a neurodivergência, é a grande oportunidade também de aprender, porque no mundo do trabalho não vai ter um psicopedagogo para ajudá-lo também nessa frente. A gente tem tido muita dificuldade em lidar com o diferente, mas esse é um traço desse momento da nossa sociedade, né? E quando você pensa numa formação integral da pessoa, ele pode até ser um engenheiro, mas eu tenho que ajudar ele a lidar com o mundo e com as pessoas que estão no mundo, né? Então, não só com a máquina. Os testes de QI não são feitos mais? Não de maneira obrigatória, mas eles podem ser feitos, podem ser... Aí, sim, tem cursos que vão usar mais isso, porque estudam sobre isso, tem cursos que vão ficar menos, mas ele não é um teste obrigatório ou corriqueiro. Mas também não está restrito, não, né? Não há nada da psicologia que não recomende o uso, não tem nenhum impedimento de se aplicar. Não, a psicologia, de uma maneira geral, ela tem, inclusive, uma grande área da psicologia que trabalha em testes, de uma maneira geral, né?
Então, são testes das mais variadas formas lá no que eles chamam de psicometria. Voltando aqui, né? Agora a gente entrando na questão da inovação que você começou a mencionar, a gente conversou há mais tempo, você falou de umas experiências e um tema que interessa muito a gente, com o qual a gente trabalha o tempo todo, IA. Como é que estão lá os seus projetos? O que vocês têm feito? Como é que estão as turmas? O que vocês têm de novidade na faculdade? Então, eu vou contar alguns casos que não necessariamente são os que a gente tem trabalhado nele, mas que nós temos visto, inclusive, de benchmark para inspirar, né? Tem várias formas de encarar isso. Primeiro de novo, como que a gente ensina, né? Será que a gente hoje precisa ensinar a responder ou é melhor ensinar a perguntar? Para mim é muito claro que no mundo de IA, saber construir o prompt, fazer a pergunta adequada, ganha uma relevância maior do que saber responder alguma questão, né? E, obviamente, levar os estudantes para um ponto de ser mais humano e menos máquina. Então, se a gente agora tem tecnologia que dá conta de fazer isso, deixa a tecnologia fazer isso. E qual é o próximo degrau? O que eu preciso fazê-lo aprender para sair desse lugar de concorrer com a máquina e ir fazer coisas que só o humano pode fazer, né? Então, de uma maneira geral, o primeiro efeito de IA está nesta frente. Na frente que eu gosto mais é como a gente usa IA para personalizar ou ultra personalizar o que cada um quer aprender como objetivo de vida. Problemas que ele quer resolver do mundo do trabalho. Então, a partir de um dado conteúdo, que é aquele obrigatório pela legislação, que se espera daquela determinada profissão, eu posso ir tornando ele uma pessoa, um engenheiro mais especialista em cálculo estrutural, ou mais especialista em desafios da engenharia, um programador, ele menos do código e mais de um engenheiro de negócio ali, né? De como que eu faço o negócio funcionar no computador para otimizar processo. Então, a IA ela ajuda a primeiro perceber padrões. Opa, o Roger aprende mais com vídeos. Então, eu vou estimulá-lo a ver mais vídeos. Opa, o Roger está somando melhor do que subtraindo. Então, eu vou ajudá-lo a aprender a subtração. Então, você vai percebendo isso e fazendo quase igual às indicações, às recomendações do Netflix, né? Uhum. Então, você vai criando um percurso e uma trilha de aprendizagem para o aluno que é individual. A partir dele, dos objetivos de vida dele, da forma que ele aprende. Isso é uma perspectiva de IA. E nisso a gente faz, inclusive, tutores. Aí é claro que tem bastante treino, garantir que ela não alucine, ficar dentro do conteúdo em específico. Porque imagina que ele está estudando às 3 da manhã, ele teve uma dúvida e ele tem com quem interagir, né? Não com quem, mas com o que interagir. E isso não tira ele daquele estado de flow de produção. Depois você pode até submeter perguntas específicas ou aquele grupo de conversa em específico para um tutor humano, para ele ir lá e reforçar ou corrigir algum ponto. Então, isso é muito legal. Uma segunda frente que eu acho que é importante é perceber isso como um elemento que poupa tempo do professor e do tutor. Porque à medida que ele pode sugerir respostas dentro de cluster para aquelas questões pontuais, o papel dele muda, né? O papel dele, a habilidade que o professor precisa ter é uma grande habilidade de engajamento. Então, assim, o professor ser aquele ultra especialista, fonte do saber, que ia falando. Hoje, quando você está dando aula, o aluno já está pesquisando aqui alguma coisa para te retrucar. Sim. Né? Então, dúvida. o professor desloca do lugar do grande centro de saber para ser um direcionador, uma pessoa que faz bem uma curadoria, que engaja o aluno. Então, perceba que ele vai precisar ser muito mais humano nas características e no trato das pessoas, na percepção das pessoas, do que o ultra especialista no código, o ultra especialista no cálculo e por aí vai. Então, isso muda muito. Pelo que eu entendi da sua fala, e eu concordo com ela, é humanizar um processo que cada vez mais tende a ter
ferramentas, né? Eu ouvi uma comparação muito interessante sobre a que a IA ela não tem a capacidade em curto, médio prazo de substituir ninguém, né? Mas ela funciona como uma extensão da nossa cognição, uma extensão da nossa inteligência, e quando o professor tem a capacidade de mostrar isso para o aluno, como ele vai usar isso como extensão da capacidade cerebral dele, é fundamental, né? Nos papers científicos tem um conceito que está usando para IA e aprendizagem com IA que eu gosto muito. Sabe a figura do centauro, né? Aquele que é meio humano, meio cavalo? Eles fizeram uma analogia a essa figura. Falaram assim, ó, você não tem que entender se eu tenho que ser ou humano ou cavalo. Você pode ser um centauro. Imagina que você está sendo ampliado pela inteligência artificial. Sim. Quando você faz isso, você para de vê-la como concorrente, um substituto, passa a ampliar a sua capacidade ao usar inteligência artificial. Ontem eu estava, literalmente ontem, foi interessante, porque a gente estava num pequeno grupo de trabalho e uma pessoa da pedagogia, uma pessoa muito respeitada da pedagogia, veio com um artigo de um professor que fez um experimento. Ele dividiu a turma dele, é um professor da área de tecnologia, a disciplina deve ser alguma coisa de programação, porque a tarefa era fazer um código. Ele dividiu a turma em 3 grupos. Um grupo poderia usar a inteligência artificial para resolver. Um outro grupo não podia usar a inteligência artificial e tinha que fazer de uma maneira que também era mais tecnológica, eu não me lembro exatamente o que era. E o terceiro grupo ele só podia usar os meios tradicionais, que era pesquisa em buscador e por aí vai. Como era de se esperar, o primeiro grupo terminou muito rápido, o segundo grupo menos rápido que o primeiro, mas muito mais rápido do que o terceiro. E depois, quando ele aplicou o teste, o primeiro grupo que usou IA, ninguém se saiu bem no teste. No segundo grupo, metade saiu bem e metade não saiu tão bem, porque eles mesclaram, né, o mais analógico, que não é tão analógico assim, mas o mais analógico com inteligência artificial. E o terceiro grupo, que usou só buscador, todo mundo foi bem. Aí a pessoa teve a mesma reação que vocês tiveram. Tá vendo? Os alunos não estão aprendendo. Só que eu estava na sala e eu sou a pessoa que não gosto muito do consenso. É claro que eu entendi e enxerguei isso também. Mas aí eu fiz a provocação, que é a mesma que era o anseio do Roger no começo aqui. Como é que a gente atualiza os currículos a partir do que o mercado de trabalho precisa? Sim. A minha conclusão sobre essa tarefa, que está clara, né? Quem usou IA reteve menos conhecimento de programação e quem não usou IA reteve mais conhecimento de programação, é muito simples. A competência necessária para os profissionais de TI não é mais programação. Como que eu atualizo? Claro que ele precisa saber, ele vai ter que criticar, vai alucinar, não vai resolver. Mas a grande competência dela não é mais saber o início e fim do código. Né? Como é que roda a função se dentro do código. Sim. Sim. É muito mais outra de ser engenheiro, de entender o negócio, a demanda, o que o cliente precisa, qual que é quebrar um problema complexo em problemas menores para você ir resolvendo em partes. Então, o que era um exemplo pedagógico acabou virando uma provocação sobre as competências. E quem concorda com você nisso, o CEO da AWS falou isso recentemente numa reunião interna que chegou ao público, que a perspectiva é que em 2 anos os programadores mudem o trabalho, né? Foquem mais nos aspectos de negócio do que código mesmo. Faz todo sentido. Existe... A palavra IA, ela gerou uma panaceia, né? Todo mundo disse, IA vai resolver, vai substituir. Como ela consegue executar algumas tarefas que recentemente ficaram impressionantes e ficou gratuito, né? Você consulta o ChatGPT de graça. Ela gerou algumas expectativas erradas, né? Primeiro, que tudo é gratuito, né? E que ela vai resolver tudo e vai fazer tudo. E que isso não tem custo para o meio ambiente. Não tem custo para o meio ambiente, não tem custo de análise. O que as ferramentas que estão disponíveis hoje fizeram muito bem, foi pegar uma gama grande de problema, que principalmente mudou a forma de se buscar a informação, né? Esses LLMs, esses grandes modelos de linguagem, eles mudaram a interação que você tem com o dado. Então, a forma de fazer consulta, a forma de responder, isso ficou
completamente mudou. A gente quebrou esse paradigma. Mas gerou uma perspectiva, primeiro, né? Eu vi outro dia um cientista falando que não é inteligência e não é artificial. A gente que trabalha com vários projetos, a gente vê que você precisa de curadoria. Você precisa, quando você pega uma massa de dados e vai fazer uma análise de IA nela, né? Vamos chamar aí de IA. Mas você precisa, porque ela alucina, ela começa a responder coisas que não fazem sentido, ela entra em temas sensíveis, ela responde coisa errada. Então, o trabalho vai deixar de ser igual antigamente as pessoas. Eu lembro do meu pai falando: fui hoje fazer uma compra no supermercado, a menina do caixa não conseguiu fazer a conta de cabeça. Ela teve que usar a calculadora. E ele ficou todo feliz porque ele conseguia fazer essa conta. E é a mesma coisa. Algumas ferramentas que vão surgindo vão eliminar a sua necessidade de fazer aquele trabalho mental e você vai ter que fazer outro trabalho. Inclusive, configurar essa ferramenta, que é o que a gente tem feito, né? Tem a questão também da privacidade dos dados, as pessoas não se preocupam com isso. Né? O que você abastece lá num modelo fundacional público, gratuito, o dado, né, o dinheiro, né, o pagamento é você está treinando o modelo. Essa semana eu vi uma turma de fotógrafos aí indignados com, não vou citar nomes aqui, um grande fabricante de software para edição de fotos, que tem também um sistema de armazenamento das imagens em nuvem, e que ele está usando essas imagens, está usando todo o trabalho de criação para treinar os modelos de geração, que mais tarde vai tirar parte do trabalho desse pessoal de criação. Hoje você vai criar imagens, você cria imagens ultra realistas, com poucos segundos, sem precisar contratar o modelo, fotógrafo, editor, operador de câmera, iluminador. Fica muito mais barato. Então, assim, a gente é impossível frear a evolução. Isso faz parte do processo. Nessas experiências suas vocês já colocaram algo em produção? Ou vocês estão só na parte de experimentação? A gente ainda tem muito do experimento, né? Eu acho que também é importante dizer, né, Roger? IA não é novo. A IA generativa que assustou a gente, porque o negócio fica... E eu acho que até o efeito visual dela aparecer piscando e de repente começa a escrever tem um efeito... Pelo menos eu tenho essa impressão. Né? É de propósito. Proposital para as pessoas se impressionarem mesmo, né? Então, a questão é que, ao fazer isso de propósito, isso ganha uma grande massa de um jeito que fica todo mundo... Mas vocês que são da área de tecnologia, eu que gosto, acompanho e tento estar na tendência aqui para levar isso para a educação, é muito interessante porque a gente já está vendo essa conversa há alguns anos, né? A aprendizagem de máquina de uma maneira geral, e isso tem sido boas coisas. Isso, de novo, leva para outras competências, uma capacidade analítica, uma capacidade de senso crítico. Então, com IA generativa, com essa coisa mais disruptiva, digamos assim, no sentido de, cara, eu até em função do preconceito dos limites legais, a gente ainda não, pelo menos eu não tenho conhecimento de ninguém que está tão avançado. Eu vejo muito marketing nessa frente, mas eu não, assim, alguém que teve coragem de dizer assim, não, vou te dar uma tutoria de IA. Porque aí já tem, puxa, a legislação, a relação aluno-professor, enfim, tem todos esses elementos que tem um grande trabalho de change management aqui, né? De mudança de mentalidade para a gente entender. Então, a gente tem muita coisa no âmbito da experimentação e, assim, eu não vejo ninguém usando isso com intensidade. Na análise, né? Na análise do negócio e tal, isso sim, isso já está... para entender como que o aluno aprende, como que eu levo o conteúdo, qual o melhor conteúdo para levar para cada pessoa, isso daí sim. Agora, alguém que teve coragem de, por exemplo, eu tenho um sonho de fazer igual, aí eu acho que eu posso citar, porque ela já tem quase uma personalidade, né? Tem a Lu do Magalu. Né? Hoje ela faz propaganda para outras marcas, né? Então, eu acho que assim, ter um tutor que seja igual o Lu do Magalu, que vai acompanhar o aluno às 3 da manhã, é um grande sonho fazer, mas ainda é um experimento. Ninguém tem isso ainda. E eu acho que é um grande ponto que pode ajudar as pessoas a aprenderem mais. Eu acredito muito, o Brasil é um grande
case de um país muito grande, com muita gente, que deu acesso e ampliou a educação por meio de educação à distância. E a ponto de eu dizer para você que eu hoje acredito muito mais nesse modelo como modelo de democratização e geração de renda do que o próprio presencial. Não que eu não acredito no presencial, é claro que eu acredito nele, mas o modelo presencial ele acaba mantendo uma elite educada e uma grande massa deseducada. Então, acho que o EAD no Brasil tem um valor muito importante e é aí que a gente pode colocar esse tipo de elemento. Mas hoje a gente tem feito videoaulas de experimento, né? Então, ao invés da gente ficar gravando, como você disse, a gente já tem feito algumas videoaulas, faz bem um roteiro, bem bonitinho e tal, e faz desse roteiro um prompt. E aí a gente tem visto, funciona, não funciona, faz sentido, não faz sentido. Mas aí, de novo, o papel do professor mudou. E a gente tem muito professor bom com a gente, ajudando a gente nesses roteiros, nessa curadoria, na minutagem do vídeo que é produzido pela IA, na minutagem da imagem. Hoje você tem laboratórios virtuais, acho que vocês mesmo já trabalharam alguns projetos dessa natureza, que você pega o coração e você vira o coração. Então, assim, é claro que o aluno que está estudando anatomia, ele tem lá o fetiche de ter lá o cadáver em cima, tal. E ele vai fazer isso. Mas aprender mesmo, cada vírgula. Ali ele vai aprender textura, vai aprender como é que é. Mas olhar cada vírgula, poder olhar, rever, isso ele vai fazer no laboratório virtual, né? Onde ele pega o coração e vira. Não, agora coloca músculo, tira músculo. Agora eu quero ver com o fluxo sanguíneo, sem o fluxo sanguíneo. Então isso possibilita ele coisa que o cadáver ali em cima não vai permitir. O que a tecnologia entrega, né, principalmente nessa questão virtual, é que hoje, com o recurso computacional e as ferramentas que a gente tem disponíveis, você consegue entregar para o aluno lá na ponta uma qualidade e um conteúdo muito mais rico. Antigamente você dependia de... O seu computador tinha que ser um computador muito poderoso para conseguir processar essas informações. Só que o que a gente tem observado é que a massa de dados é monstruosa, o nível de necessidade computacional é muito alto, as ferramentas são complexas e você abstrai isso, você entrega para o aluno a essência daquilo ali que ele precisa. Se ele é um aluno de medicina ou se ele é um aluno de odontologia, ele não precisa entender de tecnologia para configurar esse ambiente. O professor pode entregar isso pronto para ele. O que a gente tem visto quando a gente conversa nos setores onde a gente atua, a maior dificuldade é encontrar os problemas que a pessoa precisa resolver. Então, assim, se você pega uma massa de dados e não entende do negócio ou da dificuldade que aquela empresa está passando, você pode encontrar, às vezes, alguns problemas ou algumas sugestões de solução que fazem sentido para você, mas para aquele empresário não fazem sentido. Fala, não, isso aqui eu resolvo de uma outra forma, você não preocupa com isso. Então, a gente é procurado por empresas, algumas dificuldades que eles precisam resolver, a gente entrega de forma simples, consegue, você pega os dados, localiza, outras são extremamente complexas, assim, a massa de dados às vezes não é suficiente. Então, esse trabalho de investigação, esse trabalho de análise, de procurar as ferramentas, vamos chamar de IA, né, de machine learning, deep machine learning, como é que a gente vai usar, como é que nós vamos tratar os dados, como é que nós vamos fazer ingestão, isso demanda um grande volume de trabalho. E esse é o trabalho que o time vai ter que fazer, né? A gente vai, igual você falou, vai substituir a programação por um outro trabalho. E é sensacional, porque muda o jeito, aí é uma percepção muito particular, mas é até bom que vocês confirmam ela para mim, que muitas vezes o profissional de tecnologia, ele enxerga um problema no mundo, desenvolve a solução dele e acha que aquela solução é a solução que vai resolver para todo mundo. E eu tenho dito com muita frequência que assim, não é bem assim, né? Cada um tem um problema. Perfeitamente. E você precisa desenvolver a solução a partir do problema e não ter uma solução que se encaixa em... O desafio desses projetos de IA que a gente está vendo, a gente trabalha com dezenas de projetos todo mês, é exatamente isso. Primeiramente, o fator humano em projetos de IA se torna equivalente ao fator técnico, de tecnologia. E em muitos projetos que a gente atuava, o desafio maior estava na parte de tecnologia, mas agora o humano se equivale. Por quê? Porque, primeiro,
o problema tem que ser de feito para trás, de trás para frente, né? Porque você tem que ter as perguntas que você precisa responder. Você tem que ter o problema. Porque aí sim pensar nas tecnologias. Porque se você pensar na tecnologia para depois falar o que isso aqui resolve, você pode colocar um esforço imenso e chegar em lugar nenhum. Já aconteceu conosco de participar de projetos em que a gente foi fazer uma reunião de avaliação inicial e a pessoa não sabia nos passar quais eram os problemas que ele precisava resolver. Então ele falou assim, olha, eu tenho meus dados aqui, eu quero que vocês encontrem os problemas que eu tenho. Eu falei, não, ainda. Então tem uma camada aqui que a gente precisa, ou talvez, trazer um consultor na sua área, avaliar e a gente começar a treinar a máquina para ela encontrar esses problemas. Mas isso que você mencionou do pessoal de TI, é uma característica mesmo. A gente tem a cabeça de... Eu não sei se é a cabeça de engenheiro, de querer resolver problemas. Às vezes a gente quer resolver problema que não é problema. Ou é problema para você, não é para a empresa. E assim, às vezes você pode até chegar em algum lugar neste caminho, mas ele vai ser mais caro. Vai ser mais do que quando você parte do problema. Sim. A gente fez um projeto de monitor cardíaco em tempo real para analisar a arritmia e tudo. E foi uma das discussões. Vamos usar IA para analisar os dados, analisar o sinal cardíaco. Aí o próprio time de IA avaliou e falou, não, esse tipo de análise já está muito bem estabelecida com o uso de algoritmos desse tipo. Esses algoritmos são usados há quase uma centena de anos, desde que o eletro foi desenvolvido. Então a gente consegue identificar e eles são muito mais eficazes em termos de computação. Então eles vão consumir menos recurso computacional para resolver esse problema. Obviamente eles vão ser mais baratos. Então você vai ter menos custo e já tem uma solução definida para esse problema. Não faz sentido, a não ser que você queira tentar encontrar novas correlações que ninguém encontrou. Então você vai colocar essa massa de dados para uma análise e tentar encontrar uma correlação que é novidade. Aí faz sentido. Mas para aquelas que já foram muito bem estabelecidas, especificamente nesse caso, não fazia sentido nenhum usar a IA para isso. Mas tem um comentário que eu queria fazer nisso tudo, que eu acho que é um aspecto que ninguém tem debatido muito, ou se está debatendo é dentro de uma bolha específica, que para o usuário é tudo muito simples. Às vezes faz uma pergunta simples e a um clique você tem uma IA generativa dando resposta e escrevendo um texto e tal. Mas a grande massa ainda não consegue entender que aquele clique demanda de recurso computacional num volume absurdo e essa demanda de recurso computacional consome de recurso natural um outro absurdo. Né? Você tocou num ponto importantíssimo. São coisas importantes, na minha opinião, para essa linha de ESG, o que a gente está fazendo. Tem exatamente essa questão de impacto socioambiental, vamos dizer assim, e também tem uma questão de cultura que se forma de que isso é barato, simples e rápido. Então, assim, a gente já pegou demandas de eu quero construir um chat GPT. Quanto você tem de dinheiro? R$200 por mês. Né? Eu, na posição de BO, às vezes, né, tem alguns projetos que eu sou o BO do projeto lá na empresa, e eu falo que, assim, eu fico me policiando, porque às vezes eu falo, não, mas isso aqui é só. Aí toda vez que eu falo é uma coisa computacionalmente mega complicada e que eu estou simplificando como o olhar de alguém que é o usuário, né? Uhum. Mas é só você trazer o dado, assim, aí tem lá, né? Mas o banco de dados é isso. Então essa questão do quanto tem evoluído e simplificado, na minha opinião, também tem dificultado... Um exemplo, vamos voltar no tempo, né? Vamos pegar um exemplo do passado, que aconteceu isso quando e-mail era uma coisa corporativa, que as empresas tinham um servidor de e-mail dentro da estrutura, e nós aqui já vimos o trabalho que dá administrar um conjunto de servidores de e-mail. Aí vem o Gmail, que é gratuito, aí as empresas nos procuraram, falaram, a gente tem esse volume de servidores, um time para dar manutenção, link, redundância de link. Nós estamos com uma mega de uma estrutura caríssima para colocar um serviço funcionando, que ele é de graça. Então, assim, o fato de alguns produtos serem gratuitos, as pessoas às vezes não entendem que ele é gratuito, mas ele não custa zero. Ele tem um custo monstruoso, às vezes, né, em alguns casos, por trás.
e por um modelo de negócio, aquela empresa optou por fornecer aquilo ali de forma gratuita porque ela tem outro interesse em cima daquilo. É o caso exato agora das ferramentas que estão sendo utilizadas de forma gratuita, ChatGPT e outras. Existe um interesse por trás e essas pessoas precisam ficar muito atentas, porque senão elas acham que, primeiro, tudo vai ser resolvido com IA. Então eu vou chegar lá e vou contar o meu problema, a IA vai trazer uma solução. Quando você estuda como é que os grandes modelos de linguagem funcionam, os LLMs, você entende um pouco do funcionamento, ele frustra um pouco as pessoas, que elas têm um modelo matemático que leva aquilo. O que ele entrega, que é um negócio fantástico, você manda escrever um texto, como Monteiro Lobato, ele usa a forma que o Monteiro Lobato escreve. Se você pede para ele trocar aquele texto usando um outro escritor famoso ou uma poetisa, ele vai trocar o texto. Aquilo para a gente parece que existe ali uma personalidade por trás pensante. Não, é um modelo matemático, que você tem grandes computadores rodando, com um volume computacional imenso, produzindo aquilo. Realmente é uma questão que às vezes as pessoas não se preocupam com isso. E a gente tem visto que isso vai ser uma constante. Outro ponto é que muitas das vezes a solução de IA ela é útil, ou a gente faz uma entrega, por uma coisa muito específica. Por exemplo, quando você entra na Amazon e está fazendo a compra de um produto, não sei se você já observou que aparecem uns tags. Assim, muito eficiente, funciona muito bem. Aqueles tags ali, eles são um compilado de um grande volume de pessoas que fizeram comentários. Você não vai ler os comentários, todo mundo tem. Um produto tem 7.000 comentários. Não dá para você ler os 7.000 comentários. Então, a IA pega aquelas informações que são muito comuns e frequentes e condensa ali. E te dá uma percepção mais rápida da qualidade ou das características primordiais daquele produto que você está comprando. É algo que passa até despercebido quando você está comprando, uma coisa mínima. Ela não está fazendo ali algo grandioso, mas ela está ajudando no processo de venda. Existe de novo, né? Toda vez que surge algo, tem uma panaceia. As pessoas acham que virou, né, o Skynet que vai tomar conta do mundo. Mas a data está chegando, inclusive. Eu acho que já chegou, não chegou? Não, não sei. Eu não sou... Já chegou, não chegou? E como que os professores estão vendo a IA? Porque, assim, uma coisa que a gente tem falado muito, eu tenho falado muito em eventos que a gente faz, que parceiros e que a AWS faz, sobre IA, e eu sempre coloco uma reflexão lá, né? Que é uma pergunta que sempre chega pra gente, a IA vai me substituir, eu vou perder meu emprego pra IA? E a gente é muito categórico, não, desde que você saiba usá-la. E como que os professores, assim, no âmbito pessoal estão vendo isso? Uma resposta diferente para quem faz essa pergunta. A IA não vai te substituir, não. Mas uma pessoa que usa a IA, essa sim, essa vai te substituir. Bom, falando não sei se eu tenho autoridade para falar por toda a categoria, mas vou falar sobre aquela amostra que eu tenho convivido, tá? Como grande parcela da população está tentando entender, está tateando. Sim. Então, se eu disser que há ausência de medo nesse processo, eu estarei mentindo, né? Porque quando a gente pensa em professores, assim, aqueles professores da área de tecnologia estão entendendo, estão empolgados, mas de uma maneira curiosa, eu vejo que nós, como enquanto professores, não tínhamos conseguido fazer a primeira virada, que é entender que já com o fenômeno dos buscadores, nós não detínhamos mais todo o saber, né? A educação ainda, na minha visão, ainda tem muito de uma era industrial, né? Eu ensino a pessoa para ela reproduzir aquilo, e a educação já não é isso há um tempo, né? Mas ainda é um desafio. Quando você adiciona IA, você muda completamente a competência do professor. Então, o meu sentimento não é que o professor está com medo da IA, mas ele, de uma maneira geral, e eu me incluo nisso, nós ainda não conseguimos entender quais são as competências que nos levam a ser um professor melhor desses tempos de hoje. Né? Então, há um pouco, muito de medo disso, e é um elemento, às vezes é punitivo. O professor é muito apregado em prova. Né? Vou aplicar uma prova no final.
de uma maneira geral, a prova que deveria ser um momento de aprendizado ou uma determinada medida, ela acaba virando um momento punitivo. Vai tirar nota baixa, vai tirar nota alta. E aí o primeiro elemento do professor é: e se ele está usando IA para fazer o trabalho? E se ele está usando a IA para fazer a minha prova? Eu, enquanto professor, eu tenho dito só o seguinte: se usou IA, me conta qual e como é que foi seu prompt. Uhum. E aí, nessa hora, o que eu tenho feito? Eu não analiso a resposta que o aluno deu. Eu analiso como ele construiu o prompt. Exato. Mas isso é muito particular. Aí você pensa uma professora de português, professora, né, de matemática, ou pessoas de disciplinas mais tradicionais e que eventualmente são de outra geração, ela vai ter ainda mais esforço de adaptação do que não, eu não vou resistir ao novo. Mas nessa hora eu fico me perguntando, e aí aquele momento que dá para viajar, né? Imagina quando a primeira pessoa decidiu compilar todas as histórias num pedaço de papel e depois juntar esses papéis folha a folha e encapar. Exatamente. Isso deve ter sido muito difícil lá naquela época também, né? Uhum. Até a gente entender que, olha, puxa, isso virou um livro, isso ajudou, isso ampliou. Os livros eram restritos, né? No início, só uma casta específica da população que tinha acesso. Então, aquilo era considerado até perigoso. Você está falando aí da questão do IA usar na prova. Voltando aqui lá na pré-história, quando a gente fez engenharia, estava se discutindo e não era permitido usar uma calculadora. Porque as calculadoras começaram a virar mini computadores na época e os alunos sempre davam um jeito. Eu aprendi programação para colocar a cola na... Você gastava horas ali escrevendo um monte de coisa que quando chegava o momento da prova você falava: nossa, o tempo que eu vou gastar procurando aquela informação é mais fácil eu entender o enunciado, entender a resposta. Essa questão realmente ela é um dilema, né? O professor... E mais na frente, ter a calculadora era um requisito para fazer aquela mesma disciplina. Então, na engenharia tinha 48G, né? Nas finanças tinha 12C. Aquilo depois virou o conteúdo. Assunto polêmico. Vou pegar a sua opinião aí. A área de ensino é uma área sempre muito mais nobre para lidar com o ser humano. Quando a gente faz gerenciamento de projeto, um gestor de projeto sempre trata o grupo como dois perfis. Eu tenho um amigo que sempre fala isso, que tem um indivíduo do tipo X e um indivíduo do tipo Y. O indivíduo do tipo X, o grupo de pessoas que se encaixa nesse perfil, ele se motiva com prêmios. Então você dá uma oportunidade, aquela pessoa que corre atrás, que quer ser premiada, que quer levar um elogio. O prêmio pode ser um elogio, pode ser um presente, pode ser um bônus em dinheiro, enfim. Ele é uma pessoa que busca uma meta ser alcançada e um prêmio nela. O indivíduo tipo Y é aquele indivíduo que tem medo da punição. É o cara que ele tem um deadline de uma entrega de um projeto, ele vai fazer a entrega na véspera, porque senão ele pode ser punido. É o aluno que estuda só na véspera da prova, porque senão ele vai perder média e não vai passar. E você precisa avaliar os grupos que você tem no seu time e tratá-los em conformidade. Se você pune ou ameaça de punir um indivíduo do tipo X, ele vai frustrar e vai deixar de ser produtivo. Da mesma forma que se você ofertar um prêmio para o indivíduo do tipo Y, ele não vai dar resultado. Eu acredito que no ensino tem isso. Tem aqueles alunos que competem ali para ter melhor nota e tudo. E você vai ter aqueles que passam ali com 60, porque senão ele vai tomar bomba e vai perder o curso, vai ter que fazer reforço. Você compartilha dessa visão ou você acha que ela está ultrapassada? Eu compartilho entendendo que eu não acho que é mais binário. É só o X e o Y. Eu acho que quando você muda, não na sua ação, né? De ou eu recompenso ou eu vou punir, mas se você muda a perspectiva para o próprio indivíduo de maneira mais genuína, você vai achar mais motivações do que essas duas. Então, quando a gente leva isso para a educação, personalizar a forma de aprender tem a ver com o que ele deseja enquanto um projeto de vida. Então, vou dar um exemplo do curso de Direito. No Brasil tem muito advogado. É diferente o estímulo que eu tenho que dar para o aluno
que quer fazer o curso de Direito para ser juiz, do estímulo que eu tenho que fazer para o aluno que está fazendo o curso de Direito porque ele quer advogar, ou porque ele quer ser promotor público, ou porque ele quer ser político. Imaginando que qualquer profissão pode ser político, mas no direito tem bastante com esse desejo. Então, perceba que eu não parto só do resultado final, recompensa ou punição, mas em qual estímulo eu dou no processo para que ele alcance o objetivo que é dele. Então, no processo de aprendizagem, não é bem o objetivo que eu quero com a tarefa. Uhum. É como eu faço ele alcançar aquilo que ele desenhou para ele. E aí, minha percepção nesse momento é que a dose de desafio está em outro lugar. Está em fazer ele ter um plano para a vida dele. Aí é uma coisa quase que inspiracional, né? Porque a gente também exige isso da juventude cedo demais. 17 anos a gente começa a falar sobre isso e por aí vai. Que vem a beleza que muitas pessoas não enxergam. É que você não precisa ser uma coisa só. Eu estava dando um exemplo. Já não funcionava para mim na minha época. Eu fui fazer 3 faculdades. Qual a necessidade disso? Também não sei. Mas num momento da minha vida fez muito sentido ser economista. E é a profissão que eu tenho muito orgulho, tal. Mas a necessidade, a profissão, o desejo de ganhar dinheiro, talvez eu seja do tipo X, né? Mas para que eu conseguisse aquilo, eu precisei também estudar outras coisas. E depois fui fazer mestrado, depois fui fazer doutorado. Então, isso aconteceu porque o meu projeto de vida era claro. Mas demorou um tempo para eu formular o projeto de vida. E esta é uma constante que a gente vê, né, se a gente for voltar nas questões da geração. Né? A próxima geração é sempre indefinida com o que quer da vida. E parece que a gente tem definido isso cada vez mais tarde. Eu tive que tomar uma escolha de qual a profissão, qual curso que eu ia fazer com 17 anos, mas eu só vou pensar em que eu vou ser enquanto profissional depois. E, peraí, eu não tinha que pensar isso para entender o que eu ia estudar. E aí tem uma brincadeira que eu adoro fazer para o mundo atual. Né? Eu falo assim, cara, tem que botar programação no curso de psicologia. É verdade. Aí o pessoal fala, mas por quê? Eu falo assim, a gente tá falando que a IA alucina. Daqui a pouco a IA vai começar a fazer recomendações que não são legais. Se fosse um ser humano, e isso tem paper também científico, não é uma ideia puramente minha, né? Se a IA começa a dar recomendações que não são legais, que leva a pessoa a atentar contra si, a se machucar ou qualquer coisa disso, se fosse um ser humano fazendo isso com outro ser humano, a gente ia falar que eram 2 deprimidos ou 2 pessoas com problema de saúde mental conversando. Se é a IA fazendo isso com o ser humano, quem vai tratar a IA? Então, quem é o psicólogo do robô? Eu fico fazendo essa pergunta quando trato desses elementos de profissões. Então, Roger, não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, mas eu sou de uma linha que quando eu desvio o foco só do que eu vou fazer como recompensa ou punição para uma conexão maior com o que o indivíduo quer como projeto, eu acredito, inclusive, que ele vai trabalhar mais feliz. E é a gente feliz que entrega resultado. Eu concordo. Porque a gente tem um pouco dos dois, né? Tem uma série de coisas na nossa vida que a gente corre atrás em busca de recompensa e outras se você corre atrás porque você está sendo punido, né? Então, você sobe na balança, você fala, nossa, que desastre. Então, eu estou sendo punido ali por um comportamento que você vai se controlar. E isso leva para uma outra pergunta. E eu acho que o mesmo indivíduo pode ser as duas coisas, dependendo do tema. E esse é um fator que a gente sempre debate. Eu vou pedir sua opinião também nele, que é a questão a dose de obstáculo que você tem que colocar na frente de uma pessoa. Porque antes de eu te fazer uma outra pergunta. Você falou que você fez 3 cursos, né, diferentes. Você teve alguma tutoria? Você teve alguma pessoa que te orientou? Ou você foi da sua cabeça e fez? Não. De uma maneira geral, eu sempre tive pessoas que me inspiraram. Né? Eu acho que nesse aspecto eu posso dizer. A primeira pessoa que me inspirou a ser economista foi o Newton Paiva Ferreira Filho. Ele era o reitor da Newton Paiva, eu trabalhava no Newton Paiva e eu o admirava enquanto pessoa e profissional. E isso foi formando em mim o desejo de ser economista.
frente aos desafios que eu tinha na profissão, fazia sentido conectar essas duas coisas. Uhum. E aí depois, trabalhando, eu tive um professor que me guiou, falou, para você dar esse outro salto que você quer na sua carreira, você vai precisar dominar mais essas coisas aqui, que eram coisas da contabilidade. E aí eu pensei, poxa, abate o que eu já tenho do currículo de economia, mas o que eu tô tendo que estudar, deixa eu fazer. E aqui nesse aspecto, a contabilidade não tinha necessariamente uma pessoa, mas tinha uma curiosidade. Era no começo do EAD no Brasil, e eu falei, como que é ser aluno do EAD? Talvez eu tenha formado numa das primeiras turmas de EAD do Brasil. Isso, estou falando da primeira dezena dos anos 2000. E aí eu fui me aventurar a fazer um curso de ciências contábeis no modelo EAD. Deu super certo. Eu passei na prova do CRC de primeira. Né? Legal. E aí eu ficava me perguntando se isso tinha a ver também, porque eu já tinha feito economia, então já estava mais maduro, eu já trabalhava, mas enfim, funcionou. E aí eu comecei a acreditar muito no modelo e investir nisso. E o direito veio do trabalho mesmo. Mas então eu tive... e ainda hoje, né, eu estava contando assim, como que alguns grandes empresários acabaram me influenciando para as outras coisas. Então tem um empresário de São Paulo que chama Ivan Rusny, que me inspirou muito. Tem um outro que chama Wilson Poit, que me inspirou muito. E são empresários que fizeram grandes coisas e principalmente me mostrando um caminho do tipo, você não precisa ser uma coisa só. A lógica é, nós temos problemas e quem sabe resolver problema é quem se destaca. E problema nada mais é do que uma coisa que é muito grande, que se você separar ela do jeito certo, você vai resolvendo em pedaços e vai chegar lá no final. Então, esse é um esforço então, que a gente tem feito para os alunos. Né? Se conecte com qual problema eu vou resolver e aí isso te ajuda a formar um plano de vida e por aí vai. E você sabe que você fazendo isso, um assunto paralelo, você tem um benefício extra. Eu estava vendo um estudo publicado com um N de 30 mil, quer dizer, não é um estudo pequeno, sobre demência. Perda de capacidade cognitiva na idade avançada. E existe uma faixa de distribuição. Então você tem na faixa dos 80 anos pessoas que tiveram pouca perda de capacidade cognitiva, a mediana, e pessoas que estão bem embaixo do gráfico. E o que distingue a posição que você está ali dentro, tirando as doenças, né, casos de Alzheimer ou outras doenças que são genéticas, você não vai escapar delas, mas o que distingue a sua distribuição ali dentro é a reserva cognitiva. Então, a reserva cognitiva vem do aprendizado, né? Você aprender coisas novas, genuínas, né? Não é fazer palavra cruzada, fazer um joguinho, aprender uma língua nova, fazer um curso novo, fazer uma pós, fazer um doutorado. Cada vez que você força, né? igual a musculação, você força o seu cérebro, você cria reserva cognitiva e você aumenta a sua capacidade mental na idade mais avançada. Então, você tem... No seu caso, aí você vai ter menos risco de perda do que outras pessoas que pararam cedo, né? Tomara de não ser traído pela genética, mas que bom. A genética, acho que ela é 2 ou 3% só dos casos, é mínimo. E isso entra, né? É tema nosso aqui. Eu vi um vídeo outro dia, um trabalho que está sendo publicado pelo Wesley. Me surpreendeu ele falando que dos fatores de risco para Alzheimer, para todos os outros estudos que foram feitos no mundo, que são estudos feitos fora do Brasil, a gente tem muito pouco trabalho científico nisso, o principal fator de risco é a idade. No mundo todo isso é definido como padrão. O estudo que eles repetiram no Brasil, que foi publicado, está sendo publicado agora recentemente, eles chegaram à conclusão que é diferente. E o primeiro para o segundo colocado tem uma distância muito grande, que o principal fator de risco para o Alzheimer no Brasil é o nível de educação. Então, pessoas que têm um nível de educação mais alto, então, elas têm menor probabilidade. Então, isso muda. A educação ela influencia na saúde pública. Assim, a gente está falando de duas áreas que aparentemente não tem conexão, mas tem sim. Esse trabalho é fundamental, né? O trabalho da educação.
não é uma coisa de nerd, né? Ficar lá estudando, fazendo um curso. Isso é fundamental até para a saúde futura daquela pessoa. A educação é muito interessante quando as pessoas aparentemente cruzam informações que quem olha à primeira vista, né, tem correlação direta em mais educação, menos violência, e saúde. Definitivamente, o investimento em educação, público ou privado, investir em educação é o melhor investimento que tem. Né? Se puder fazer isso de uma maneira pública, enquanto uma consciência de sociedade, com melhor será. Mas eu também acho que o Estado não vai dar conta de tudo, então é melhor que seja compartilhada essa responsabilidade. E aí a gente volta de novo num tema, né? Mas também eu não posso ter a regulação como elemento punitivo ou restritivo. Tem que olhar para a qualidade, determinar os padrões de qualidade que queremos e garantir que tem acesso. Eu fico particularmente triste quando eu olho as nossas metas, né? A gente estabelece metas ali em planos nacionais de educação e em várias dessas metas a gente fica muito distante. Tal qual na empresa, é muito frustrante ficar muito distante da meta. E a gente ficou distante em muitas metas do PNE, do PNE que venceu em 2024. A gente está distante na meta ou no resultado? No resultado. A gente estabeleceu uma meta e alguma delas não atingimos 50%, por exemplo. Né? Por outro lado, eu como um indivíduo animado e positivo que sou, olho e penso, puxa, que grande oportunidade que a gente tem agora nesse novo ciclo de meta. E acho que é muito claro que nós não conseguiremos fazê-las sem inovação, sem um desejo genuíno de olhar para a qualidade, mas deixar que iniciativas como esta, né, laboratórios, igual a gente estava falando há pouco, eu fico me perguntando quanto que isso é revolucionário para manter a mão de obra atualizada. Então imagina lá se eu puder fazer treinamentos contínuos e corriqueiro dentro das organizações, usando laboratórios virtuais, como a gente faz dentro da instituição de ensino nos dias atuais. Então, as empresas também falam, poxa, eu tenho dificuldade de mão de obra, mas aquela que está dentro dela precisa ser atualizada. Sim. E não necessariamente precisa ser com curso de pós-graduação, precisa também, né? Mas iniciativas dentro das universidades corporativas, elas têm um valor muito grande de manter os colaboradores em um processo de aprendizagem, o tal do lifelong learning. Que quando você fala isso dentro da instituição de ensino, ele pensa, então a pessoa vai fazer o fundamental, o médio, o superior, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, e depois você vai fazer o que com ele? Vai voltar com ele para pós-graduação? Em alguns casos, sim. Né? Eu não tenho problema. Fazer outro curso, né? Vai fazer outro curso, outra graduação. Então, mas há também uma avenida de oportunidades para que esta união, né, empresas e universidades e faculdades possa gerar em tecnologia e em conteúdos este estudo continuado e essa melhoria contínua do processo de mão de obra. Você contou também uma história para a gente muito interessante sobre uma pessoa que no processo produtivo olhou para aquilo e falou assim, deixa eu fazer uma inovação do processo. Aí virou a grade de um lado para o outro e isso economizou centenas de milhares. É muito claro para mim hoje o quanto que a sociedade e eventualmente as pessoas menos instruídas ensinam. E aí eu vou contar um caso para exemplificar. Teve uma vez que perderam, dentro de uma determinada obra, uma estaca. Essas que vão furando para o fundo da terra. Eu não sou engenheiro e tal, mas eu estava num trabalho de consultoria e estava acompanhando o engenheiro. E foi um monte de gente. E aí as pessoas, eu vou usar o equipamento X, eu vou usar o equipamento Y para achar a estaca e tal. E eu vi lá o senhor Tião com a mãozinha no bolso, sorrindo, tranquilo. E eu achei ele tranquilo demais, enquanto todos os engenheiros estavam meio desesperados. Aí todo mundo foi para dentro de uma sala reunir, como eu não era parte do projeto, eu só estava acompanhando, fiquei do lado de fora e perguntei, seu Tião, por que você está tão tranquilo? Porque eles estão procurando a estaca e a estaca está ali. Aí eu achei esquisito, ele afirmou com muita categoria. E aí encostei no meu amigo, que era um engenheiro da obra, falei,
tava conversando aqui, eles acham que a estaca tá ali. Antes de você buscar todos os equipamentos, por que você não cava ali para ver se tá mesmo? Ele foi lá, na segunda pá da escavadeira dele lá, ele trombou na estaca. Oh, que maravilha, economizamos não sei quantos dias, tal, tal. Tiraram a estaca. E aí eu cheguei no seu Tião e falei, seu Tião, como é que você sabia que a estaca era ali? Ele falou, tá muito fácil. Tava todo mundo fazendo conta, tava todo mundo olhando e tal. Ontem choveu, então tava com barro. Eles batiam a estaca, voava barro para todo lado. O único lugar que tinha barro na parede era ali. E ali, o conceito que eu quero dizer é o seguinte: hoje, quando a gente leva a universidade para dentro das empresas e as duas coisas para dentro da sociedade, com os problemas da sociedade, a gente vê que a sociedade ensina muito. Sim, sim. Então, esse movimento unificado, ele é muito importante para a gente pensar, para além de tecnologia, mas formas de inovar com a educação. Tem um caso também na linha de produção que, eventualmente, saiu um produto, a embalagem do produto vazia, sem o produto dentro. E eles tinham que ter algum sistema que identificasse para que esse produto não fosse embalado numa caixa entregue. Aí o cliente iria receber uma caixa, sendo que produtos lá dentro estariam vazios. Aí eles estavam pensando em colocar uma balança na esteira e medir o peso individual de cada um. E se tivesse aquele produto com peso mais leve, ele seria removido. Aí, mesma coisa, um funcionário da fábrica olhou, falou assim, não, eu falei, colocou um ventilador ligado. Aí o produto que era pesado, ele continuava na esteira. O produto leve, ele caía na caixa de papelão do lado. Assim. Então, é um ventilador ligado, soprando. Isso é conhecimento, isso é uma engenharia. Às vezes, aquela pessoa que pensou em colocar o ventilador, ele não estudou para aprender a fazer um cálculo, uma integral, uma derivada, ele não estudou engenharia, mas ele tem um conhecimento prático. Então, se ele tem a oportunidade de estudar, essa pessoa vai ser um engenheiro muito mais hábil, mais preparado do que o outro engenheiro que foi para a faculdade sem experiência nenhuma. Então, esse processo da educação ser continuada e da oportunidade de educação para todo mundo é algo que seria muito útil. Existe ainda algum resquício de que a pessoa que estuda, a pessoa que assim, é nerd, é estranho, mas eu não sei se isso é cultural aqui, eu acho que isso é uma grande bobagem. O estudo é fundamental para todo mundo ter essa oportunidade. Essas integrações, elas seriam muito boas se elas fossem mais feitas. Aí entra o tema que a gente já estava entrando nele, né? Que é a questão do futuro. O que você vê como coisas que já estão se programando para serem colocadas em prática? O que você vê? Você acha que isso vai dar resultado? O que vai melhorar? O que você está vendo aí para o nosso futuro na educação? Bom, eu vejo com clareza esta integração se formar de maneira mais genuína. Nós tivemos um primeiro movimento de empresas que decidiram montar sua própria faculdade. Sim. E aí agora eu tenho visto que essas mesmas empresas estão entendendo que não faz muito sentido ficar convivendo com o negócio dele, mas a regulação da educação que é grande. Então quem já está avançado não deu passo para trás, mas quem estava indo para o mesmo caminho decidiu fazer o que a literatura já faz há muito tempo, que é se juntar com uma universidade, uma faculdade existente, para poder levar mais daquilo que o mundo do trabalho pede em detrimento dos próprios currículos, né? E aí, automaticamente, tem um movimento que eu entendo que é natural e importante, que é de tornar os momentos de aprendizado em experiências, sobretudo baseado em problemas, em projetos e coisas desse tipo. Então, eu vejo claramente que a educação vai se modernizando para esta linha. Apesar dos desafios que é fazer isso. De novo, como que eu formo o professor, como que a avaliação seja mais no nível de competência do que no nível de... Como que eu olho muito mais para o que o aluno sabe ou não resolver. Quais problemas ele já resolveu, do que olhar para, ele tirou 8, ou tirou 9, ou tirou 7, ou tirou 6. Cara, o que você sabe resolver de problema? Então, isso também é uma coisa que eu tenho enxergado num futuro próximo, né? Uma integração maior
e até também por força da legislação, que hoje 10% dos currículos ele tem uma obrigação de ser extensionista, ou seja, é aquilo que traz a sociedade para dentro do currículo. Então tem uma obrigação legal de se aproximar com a sociedade, e aí eu vejo a sociedade ensinando e trazendo os problemas dela para dentro das faculdades, dos polos, tal, de uma maneira mais genuína. E aí, não sei bem se é futuro ou se é porque eu acredito muito nisso, o caminhar para competências empreendedoras, né? Então, esse é um fenômeno muito brasileiro, o aluno querer se formar para ter um emprego no mundo onde a quantidade de empregos vem diminuindo. Então, você precisa formar as pessoas com competências de empreender. E aí não é empreender, montar empresa. É características como resiliência, literácia financeira, trabalhar com outras pessoas. Isso tudo como um conjunto de competências que vai me permitir ser funcionário público, vai me permitir ser funcionário de uma empresa ou gerar emprego e renda a partir da empresa que eu criei. Porque cada vez mais essas relações serão empresas com empresas e menos a contratação CLT ali, por vários elementos que isso que ser CLT acarreta para quem decide ter uma empresa. Sim. Então, e isso permite, desde o pequenininho, a ter oportunidade e gerar... O Brasil ainda é muito carregado do empreendedorismo por necessidade, né? Sim. Então, ele é empreendedor porque ele pensou em ter uma empresa? Não, porque ele não conseguiu outra coisa e foi lá Foi mandado embora, né? Foi mandado embora. Pegou o FGTS dele, foi lá e montou um negócio. Exato. Então, são formas de enxergar o futuro que eu acho que... O futuro mais próximo, né? Porque também não adianta fazer uma futurologia muito grande, porque se a gente der conta da próxima sprint, a gente já vai estar fazendo super bem o trabalho de educar, né? Paulo, a gente falou muito de formação nível acadêmico, faculdade, graduação, mas tem uma parte muito importante dessa equação que é a base, né? Ensino médio, ensino fundamental, que eu acho que tem um desafio maior de se modernizar, de ser mais disruptivo pela própria legislação. E como que as faculdades estão lidando para pegar esse aluno que veio de um modelo muito tradicional de ensino e que talvez não tem uma base mínima ali para lidar com inteligência artificial, por exemplo. Tem duas formas de enxergar ali. Esse desafio ele é real, né? O Fundamental 1, sobretudo, eu acho que o Fundamental 1 é ali 6 anos de idade, né? Primeiro ano da... Primeira infância. Não é a primeira infância, não? É 6 anos de idade no primeiro ano do ensino fundamental, e você tem o infantil que vem um pouquinho antes disso, que é a creche e tal. E esta fase, eu acho que ela é muito difícil da gente fazer uma coisa diferente. Porque ali o que eu tenho que ensinar a criança é a conviver, a não morder o coleguinha. Depois eu tenho que ensinar ele a ler, a escrever, né? Como é que desenha aqueles códigos e tal. E, assim, nesse aspecto, o desenvolvimento e a disrupção está muito mais nas questões do cuidado do ser humano, no respeito, dele se entender como agente do mundo, dele entender os limites que o próprio corpo tem, enfim. Então é um período de descobertas, né? Eu tive um chefe que falava assim, calma, antes de comer carne tem que beber leite. E é meio por aí mesmo, ele vai ter que ir progredindo. Apesar de a gente ter iniciativas e ações, e inclusive com o apoio do Sebrae e tal, que você consegue levar elementos de competências empreendedoras desde os 6 anos de idade. E é um programa disponível para toda escola pública, para tudo. Então, eu acho que essa é uma propaganda que vale a pena fazer, sabe? E são ações que ajudam a modernizar e já incutir na cabeça das crianças elementos como autonomia, tomada de decisão, coisas que ele é capaz de fazer. E aí você reduz até o tempo do acabei, que todo pai e mãe, né, sofre no banheiro, né? Então, tem uma fase e ela vai continuar existindo, mas ele vai entendendo que é autonomia e vai dando conta de se desafiar e ir para frente. No final do Fundamental 2, ali no
né? Então, estou falando da sexta, sétima, oitava, nona série, né? Pelo menos os 3 últimos anos do Fundamental 2 e o médio, a gente tenta começar a encaminhar e tem o gap, né? O quanto que ele reteve de matemática, o quanto que ele reteve de ciências, no hard science. E aí eu acho que vale a pena dizer, inclusive, o quanto que ele teve contato com arte, quanto que ele teve contato com coisas desse tipo para também Esporte, entender né? que é esporte, para entender os elementos de criatividade e outros, né? Então, nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que ela entrou em vigor recentemente, né? Teve uma pequena reforma, depois teve uma outra reforma agora, porque mudou o governo, mas elas apontam bons caminhos, né? Tem uma intensificação atual do movimento de escolas em tempo integral, a gente tem alguns itinerários formativos, onde o aluno ele pode escolher parte desse currículo já no ensino médio. Então, assim, eu sou um eterno esperançoso com esta geração que começou a estudar nesse elemento agora, com como que ela virá para o ensino superior. Mas fato é que, principalmente no ensino superior privado, a gente, de uma maneira geral, precisa ter um cuidado, muitas vezes, na recepção do aluno, mesmo do presencial, mas sobretudo no EAD, de muitas vezes fazer letramento digital. Ele vai estudar numa modalidade EAD e a primeira coisa que a gente tem que fazer é, olha, isso aqui é um navegador, né? Então, mouse, prazer, né? Coisas que parecem simples, mas por quê? A gente ainda tem uma quantidade muito grande de pessoas com mais idade que não fizeram ensino superior. Sim. E são essas pessoas que o EAD tem incluído. Por exemplo, aquela pessoa que teve que parar porque foi ter filho. Sim. Então, fazer o EAD para ela, além de colocar ela no passo, permite que ela programe o próprio horário entre as tarefas de ser mãe, entre trabalhar e ainda dar conta de estudar. Então, todos esses aspectos acabam sendo os desafios de nivelamento que a gente tem. Então, a gente tem grandes programas de nivelamento, mas também não pode ser a ponto de desestimular o aluno. Sim. Porque imagina ele falando, puxa, agora eu estou no ensino superior. Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer no ensino superior? Toma aqui, ó, português, matemática. Aí você desestimula ele no projeto de fazer o ensino superior. Sim. Então, para resumir, talvez, não sei se respondo completamente a sua pergunta, tem um movimento em andamento no Brasil que tende a melhorar, mas depende de uma execução eficaz e séria das redes de ensino, sobretudo da pública, né, de garantir educação integral, né, nos 2 períodos, de garantir que os alunos tenham os recursos, inclusive físicos, né, de infraestrutura dentro das escolas públicas. E eu vejo um bom esforço, mas dado o tamanho do Brasil, dado todos os elementos de governança do Brasil, a gente vai ter ali sempre esses desafios para fazer, mas de uma maneira geral, diretores de escola são muito bem intencionados, professores de escola são também muito empenhados em fazer isso acontecer bem. E com a reforma que aconteceu na legislação, minha expectativa é que tende a melhorar. Enquanto isso, a gente faz grandes programas de nivelamento de maneira gradual para que este aluno que já foi... Né, a taxa de escolaridade líquida do Brasil ela não sobe de 18%. O que é a escolaridade líquida? É quem estudou no tempo certo ali, quem fez o curso superior até 29 anos de idade. Então a gente tem um grande contingente de pessoas de mais de 29 anos de idade. A taxa de pessoas no ensino superior pelo censo está sempre subindo, sistematicamente subindo. O EAD superou o presencial, mas quando a gente olha, são muitas pessoas acima dos 29 anos estudando. Então, quando você olha para a meta lá do PNE que eu estava falando, como é uma meta de escolaridade líquida, opa, nós estamos perdendo a juventude aqui. Aí tem que investigar, são essas razões. E eu acredito que aí tem um corte social também, né? Sim, de uma maneira geral, o corte social influencia muito, não só no tempo que a pessoa estuda, mas na modalidade que ela opta a estudar. Né? Então, e mais uma vez, esta é uma razão de que o EAD teve tanto sucesso no Brasil. Para além de problemas que o mercado, de uma guerra de preço e tal, mas o fato é que a modalidade EAD
ajudou a incluir, sobretudo as pessoas da classe C e D, para ter o ensino superior também. Sim, perfeito. Legal. Paulo, quero te agradecer. A aula que você nos deu aqui hoje sobre ensino, as portas estão abertas. Eu acredito que a gente vai ter outros assuntos para tratar, que a gente está muito alinhado em algumas ideias. E vamos colocar aqui aberto ao público que vai comentar o vídeo, fazer perguntas. Se vocês querem assistir mais conteúdo desse tipo, se vocês têm interesse em que a gente refaça algum tema específico, fiquem à vontade. Obrigado pela sua presença. Bom, eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom poder conversar com gente inteligente. Espero que a audiência tenha gostado. Mandem perguntas e estou sempre à disposição. Perfeito. Ótimo.